nós fomos convidados a abordar o tema Os Puros de Coração, que é uma das bem-aventuranças de Jesus. Então vamos caminhar nesse assunto com passo a passo para a gente entender, né, por que Jesus trouxe esse ensinamento para nós. Em primeiro lugar, vamos falar do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que é um tema abordado pelos evangelistas Lucas e Mateus. E nós gostaríamos de iniciar trazendo à atenção de todos o seguinte, que é um capítulo do Evangelho que todo cristão deveria ler atenta e diariamente, procurando viver os ensinos intensamente. Então, se a gente tiver de escolher um trecho do Evangelho para a gente aprofundar, fazer um curso aprofundado nos ensinos de Jesus, escolhamos o Sermão do Monte. Está muito organizado em Mateus, porque constituem os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus na sua completude. Então, essas instruções, elas constituem instruções as mais perfeitas, elevadas e completas para a evolução do espírito. E evolução do espírito é um assunto que tem que interessar para todo espírita, porque a nossa doutrina é uma doutrina evolucionista. Então nós estamos na Terra numa condição, devemos caminhar e sair um pouco melhores a cada ciclo, a cada experiência reencarnatória. Esse é o nosso objetivo. Muito difícil, para não dizer impossível, chegar aqui numa encarnação só e já conseguir alcançar o patamar máximo de elevação espiritual. Não, a coisa é aos poucos. Portanto, os ensinos ministrados por Jesus nesse Sermão do Monte, eles são capazes de nos conduzir à perfeição mais extremada se vividos integralmente e possibilitarão a libertação total dos nossos ciclos reencarnatórios. O que significa isso? Que nós não teremos mais necessidade de encarnar em corpos materiais. Provavelmente, então, nós deveremos estar migrando para outros orbes, ou estaremos aqui se a Terra mesmo alcançar essa condição que os espíritos já ficarão cada vez mais fluídicos pela sua elevação moral, porque a evolução implica elevação moral, avanço moral, progresso moral. Então as bem-aventuranças estão em Mateus 5 e em Lucas 6. Melhor dizendo, em Mateus 5, 6 e 7. Mas em Lucas existe uma abordagem diferente de Jesus. Lucas registrou os ensinos do Mestre no Sermão do Monte, dizendo que Jesus desceu a um lugar plano antes de transmitir o sermão. Isso tem um sentido simbólico. É o sentido de que a palavra de Jesus, do Cristo, segundo Lucas, ela se dirige às nossas experiências em cada encarnação. Seriam as nossas personagens, a nossa personalidade em cada momento que nós estamos aqui na Terra. Mas em Mateus, Jesus sobe ao monte, então ele fala com uma elevação, é diferente. E Jesus se dirige à nossa individualidade eterna, imortal, melhor dizendo. O que significa isso? O nosso espírito, conforme os passos evolutivos em cada reencarnação. Ou seja, Jesus se dirige à nossa mônada espiritual, que em cada rodada reencarnatória está adquirindo experiências. Então essas instruções são importantes para nos possibilitar alcançar esse nível de elevação espiritual. Então olha lá as bem-aventuranças, segundo Mateus. Os pobres de espírito é a primeira, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça,
os misericordiosos, e a sexta bem-aventurança, os puros de coração, depois os pacificadores, e aqui vem uma oitava e uma nona em Mateus, mas essas 7 primeiras é que se referem à nossa evolução interior, sendo que essas 2 últimas representam apenas provações exteriores que nos experimentam e nos provam de acordo com a gente ter conseguido alcançar aquelas 7. Então o autor Carlos Torres Pastorino, ele propõe que as 7 primeiras bem-aventuranças são degraus evolutivos que o espírito vai alcançando aos poucos. Sempre há uma recompensa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí está a recompensa. Então, o pobre de espírito, o humilde, ele está lá no início do processo evolutivo. E para ele já é prometido o máximo da evolução, que é o reino. Ou seja, há um determinismo para a gente ir do mais simples ao mais evoluído. E é isso que está acontecendo com a gente. Então, quando nós chegamos aqui na sexta bem-aventurança, os puros de coração, nós já estamos no penúltimo patamar, porque o último é os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então é o reconhecimento máximo da evolução, você ser reconhecido como filho de Deus, plenamente. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, estamos aqui caminhando nesses 7 passos essenciais da evolução íntima de todas as criaturas, e Paulo define muito bem na sua epístola aos Efésios, quando ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo está dizendo que nós vamos ter de nos cristificar, vamos nos cristificarmos, todos nós. À medida que nós vamos evoluindo, nós estamos nos cristificando. Então esse é o objetivo da nossa reencarnação. Ou seja, até que consigamos que o Cristo viva plenamente em nós e a nossa vida seja unificada à do Cristo. Mas não é uma unificação de uma oração, ou de usar um paramento, ou de acender uma vela, ou frequentar um templo. Não, é uma unificação de pensamento, de sentimento, de vivência plena, conforme o ensino do Cristo. Então vamos lá, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então a sexta bem-aventurança nos fala da limpeza do coração. Muitos interpretam essa limpeza ou pureza no sentido de castidade, não contato sexual, que o nosso irmão até mencionou alguma coisa aqui, mas não se trata disso absolutamente. Por quê? Porque é pureza e limpeza no sentido de renúncia, é postura perante a vida, ausência total de apego. Nada possuímos de fato, tudo pertence ao Pai e nos é concedido por empréstimo temporário. Será que nós temos dúvida com relação a isso? Talvez ainda tenhamos, porque muitos de nós ainda carregam um fardo do materialismo, da posse, da herança, do desejo de possuir, de ter, de herdar. Quem se dá melhor quando desencarna? São os que conseguem o desapego total. Desapego não é desprezo, não é virar de costa. Desapegar é não sentir posse, não sentir que é proprietário. E isso facilitará e facilita a vida de qualquer um de nós no momento da desencarnação. Quando nós não nos sentimos apegados, nós somos livres no campo espiritual, totalmente. Estamos preparados para outra etapa da nossa vida como espíritos. Então Paulo registra esse pensamento na epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo,
e manifesto é que nada poderemos levar dele. Então essa que é a verdade. Aqueles de nós aí que já tivemos ausência paterna, materna, conjugal, pessoas que nos antecederam no túmulo, né? Já partiram para a vida espiritual, nós sabemos perfeitamente como é que isso funciona. Porque só levaram daqui o corpo físico e aquilo que construíram de bom, ou que não foi tão bom, que estão carregando no seu coração e que terão que encarar, né, enfrentar essa condição quando estiverem no campo espiritual. Então nós, quando estudamos esses temas, a pureza de coração, a bem-aventurança, que bem-aventurado significa feliz. Então, feliz, o puro de coração, é um patamar que será alcançado, superar todos aqueles anteriores, porque verão a Deus. Que visão é essa? Não é visão física. Porque Deus não é um ser antropomórfico, Deus não tem forma. Deus não é alguém, nós idealizamos Deus como um ser parecido conosco para facilitar, mas nós não podemos jamais imaginar que seja assim. Deus para nós ainda é muito conceitual, em termos das suas qualidades, que nós deduzimos as suas qualidades, todo-poderoso, infinitamente justo, esse tipo de coisa. Assim nós imaginamos Deus, capaz, né, de criar, de perdoar infinitamente. Então vai dando para nós um espelho daquilo que nós devemos tentar manifestar durante a nossa existência, para a gente conseguir ver Deus. Que visão que é essa? É uma visão de entendimento. É um entendimento, é a capacidade que a gente vai alcançar de compreender Deus. Qual foi a manifestação mais perfeita de Deus que nós tivemos na terra? Jesus. O Cristo Jesus, que foi um espírito encarregado de ser o governador espiritual da terra, ele foi a pessoa, a criatura, que nós tivemos um contato direto e indiretamente, através do seu legado, que melhor ou mais bem manifestou Deus. Então quando nós somos pessoas boas, quando nós somos pessoas que demonstramos alguma evolução moral, nós estamos, na verdade, tentando manifestar a Deus através do nosso intermédio. Porque a evolução verdadeira do espírito, ela acontece quando a gente se anula. A minha personalidade tem que ser anulada. E essa personalidade, ou essa coisa maior que é Deus, tem que ser representada ou manifestada por meu intermédio. Assim as pessoas muito humildes o fazem. Elas desaparecem como unidades, elas passam a representar um todo, que é a criação. Não é perder a identidade, é lutar pelo todo e não por si. A luta por nós mesmos é a luta do desenvolvimento, é a luta de nós vencermos as nossas próprias mazelas morais e irmos deixando essas mazelas para trás. É por isso que nós estamos todos aqui. Alguns mais conscientes disso, outros não. Mas a nossa caminhada é em direção à luz, em direção a essas transformações. Então, em grego, a palavra de onde se origina a tradução de puro, tem um significado bem claro. Tudo aquilo que é puro por não ter mistura, que é isento, desembaraçado, livre, limpo de qualquer agregação. Então é uma ação genuína de uma pureza espiritual, onde não se tem interesse pessoal. Nós estaremos num nível de auxiliar Deus vamos dizer assim, na gestão e no desenvolvimento da sua criação. Então nada se refere à castidade, nem ao sexo, porque sexo é uma ordem taxativa de Deus, sem o qual a obra divina não sobreviveria. Esses que se libertam até do seu eu pequenino, verão a Deus, com significado não necessariamente de visão física, mas de visão espiritual. Quando Jesus nos ensinou a orar no Sermão do Monte, ele disse assim: tu, porém, quando orares, entra em teu quarto,
e trancada a porta, ora ao Pai que está no secreto. Não é isso? Está escrito lá? É isso que está escrito, né? Dessa vez eu consegui decorar a frase direitinho. Então, tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e trancada a porta, ora a teu Pai que está no secreto. Aí nós perguntamos, isso é uma ação física que Jesus está recomendando? A gente, para orar, tem que estar perto do nosso quarto, realmente? Claro que não. É um simbolismo. O quarto é nós buscarmos uma condição mental, emocional, espiritual adequada, um isolamento para a gente conseguir dirigir o nosso pensamento a Deus. Então entra em teu quarto, depois ele fala assim, e trancada a porta, aí vem uma ação mais rigorosa, porque nós temos que nos isolar do nosso próprio eu, do eu pequeno, egoísta, ambicioso, ciumento, orgulhoso, e vai por aí afora. É esse eu pequenino que eu preciso me isolar dele para eu conseguir alcançar a oração sem nenhum interesse pessoal, me dirigir a Deus totalmente isento das minhas coisas pessoais, dos meus interesses pessoais. Então assim é a orientação para que a gente consiga se comunicar com o Pai, desembaraçado até mesmo de nós mesmos. Então, essa bem-aventurança, ela define o patamar que nós já estaremos iluminados, com perfeita paz interna, com harmonia integral no corpo e no espírito, quando nós compreendemos que o nosso eu real, ele é único em todos, ou seja, não tem diferença do meu eu real para o seu, para o seu, para o seu. Nós somos criaturas divinas, nós temos no nosso íntimo a centelha divina, mas hoje nós carregamos uma personalidade que apaga tudo isso, porque a nossa personalidade, ela é orgulhosa, ela é egoísta, ela tem interesses. Então diz lá o próprio Pastorino, ele fala no livro Sugestões Oportunas, que nós somos como lâmpadas acesas poderosíssimas, mas temos uma capa de barro em volta dessa lâmpada. Então a luz não sai. Qual que é o nosso objetivo? Tirar o barro, que são as imperfeições. E aí o que vai acontecer? O brilhar da luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, disse Jesus. É preciso ir removendo essa barreira das nossas mazelas morais, as mazelas espirituais. Então, quando chegarmos nesse ponto, a compreensão da vida será total, a verdade será sentida em toda a sua amplitude. O homem entrega-se ao sacrifício de si mesmo em benefício da coletividade. É o que a gente espera dos espíritos superiores, não é? Quando a gente ora, pede alguma coisa, a gente espera que eles venham nos atender, que eles esqueçam de si mesmos e venham aqui nos atender, o nosso anjo da guarda. Então, quando nós alcançarmos esse patamar evolutivo, nós estaremos desligados dos próprios interesses, dos próprios anseios. O nosso interesse será o próximo, a caridade, auxiliar em toda a sua plenitude. Então, felizes os limpos de coração, corresponde exatamente a esse plano, já que a criatura atingiu, ela está desapegada de tudo, tem o coração totalmente limpo e vazio, para apenas abrigar o nosso Cristo interno. O que é o Cristo interno? É o nosso Cristo que começa a manifestar, nós mesmos nos cristificando. Então, superou as emoções, ama sem mistura de emoção, ama integralmente, sem distinções, a todos e a tudo, pois sabe por experiência pessoal que o eu é o mesmo em todos e em tudo. Então o eu é igual de todo mundo. Hoje nós ainda vivemos 1 milhão de preconceitos. Nosso irmão aqui acabou dando exemplo na área da sexualidade, de tantas facetas que nós podemos dividir as questões da sexualidade e que nós temos tanto preconceito com isso até hoje. Isso nós falamos de um assunto pequeno. Todos os demais nós temos preconceito de alguma forma, baseado
naquilo que nós aprendemos na infância, na nossa vida de sociedade. Então nós somos pessoas preconceituosas, é difícil superar coisas que às vezes nós passamos décadas sendo ensinados a agir de determinada forma, até a gente chegar à conclusão, não, isso está errado, eu tenho que vencer o outro, não, eu tenho que vencer a mim mesmo, eu tenho que superar essa minha fase de atraso moral, porque o meu eu é igual, eu não tenho como ter preconceito com fulano, porque o eu dele divino é igual ao meu, essa que é a questão, ele ainda não consegue manifestar essa pureza espiritual, mas eu também estou a caminho da luz, eu também estou tentando. Então é uma forma de compreender como que a gente deve caminhar nesse sentido, né? Então o Cristo disse para quem alcançou esse plano da pureza, eu sou o caminho da verdade e da vida. E nos indicou o caminho que todos devemos seguir para atingir a vida e a verdade, porque Ele, o Cristo, conhece, porque Ele já percorreu todos os estágios, né? Jesus é o Espírito criado simples e ignorante, e que foi evoluindo e superou todos esses estágios e alcançou um nível tão elevado de Espírito puro, que foi designado para ser o governador e foi também o construtor do nosso planeta, de acordo com o livro A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel. Então Jesus sobrepujou todos os planos, e aquela prece do Pai Nosso, quando a gente fala, venha a nós o teu reino, ela expressa bem a nossa ânsia em penetrar no plano do reino espiritual, que é o plano do Pai, mas não é lugar, não é algum lugar que eu vou alcançar, é um estágio que eu vou conquistar, esse é que é o reino de Deus, o reino dos céus. Aí quando nós vamos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem lá o capítulo sobre os puros de coração, os limpos de coração, nós encontramos no segundo item a questão da pureza de coração relacionada às ideias que vão envolver as crianças. Então, olha lá, a pureza está intimamente relacionada às ideias de simplicidade e humildade, contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E Jesus tomou a infância como representação da pureza. Vamos ler, registrado em Marcos 10, 13 e 15. Traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhas traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Jesus estava usando essa frase, essa forma de dizer, né, que não vamos penetrar, não vamos entrar no reino de Deus, mas na verdade ele estava dizendo que nós não vamos conseguir alcançar o estágio de pureza espiritual, onde se encontra esse reino, que é essa integração nossa completa com a obra de Deus. Então deixai que venham as minhas criancinhas. Claro que Jesus estava ensinando, como ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar alguma coisa. Ou ele fazia para ensinar, ou ele deixava de fazer. Ele estava sempre ensinando de uma ou de outra maneira. Não as impeçais, porque o reino é para os que se lhes assemelham. Ou seja, então nós precisamos observar quais qualidades têm as crianças para a gente poder considerar que elas estão próximas dessa condição do reino de Deus. Nós já vamos ver. Então essa frase, deixai vir a minhas criancinhas, é uma das mais citadas e queridas dos cristãos. Jesus deu provas de apreciar os pequeninos em vários trechos do Evangelho e de tomá-los como modelos em vista do seu modo de agir. E concluiu, dela é o reino de Deus, ou seja, quem fizer igual vai chegar mais fácil no reino, vai conquistar esse reino mais fácil. Muitos intérpretes consideram que reino de Deus é um dom que vai ser recebido, ou é um lugar onde você pode entrar. Essa é a compreensão mais comum e difundida.
O reino de Deus ou dos céus é o céu, aquele dos anjos tocando harpa sobre nuvens, no qual os lugares são reservados ainda nessa vida e às vezes até vendidos. E realmente tem gente que vende lugar no reino dos céus. Eu tive um colega que ele estava nos Estados Unidos há uns 30 anos atrás, ofereceram para ele lugar no reino dos céus por $25 mil. Aí se a gente pôr inflação hoje, deve estar bem mais, né? Então, o senhor chegou para ele e ofereceu, quer dizer, há esse entendimento materializado, né? Mas não é nem dono nem lugar, é uma conquista. O reino dos céus é um estado de consciência em que se entra, se penetra, e nós vamos recebê-lo, ou seja, aceitá-lo, quando se atinge determinado estágio evolutivo. Esse aqui é o reino, onde Jesus ficou nos apontando o tempo todo, né? O reino de Deus é como um homem que achou um terreno, foi lá, vendeu, o reino de Deus é como um homem que, tendo encontrado o tesouro num terreno, vai, vende tudo que tem e compra o terreno. Olha a parábolazinha, como é que Jesus colocou. O reino de Deus, o reino dos céus, é como um homem que, tendo encontrado o tesouro num terreno, ele vai e vende tudo que tem e compra o terreno. Então ele não pegou o tesouro ainda. Ele ficou sabendo que naquele terreno tem o tesouro. E ele vendeu tudo o que tinha, ou seja, ele abriu mão da sua vida para tentar achar aquele tesouro. Vendeu tudo que tinha, tenho que ser outra pessoa, e foi lá batalhar o tesouro. Vai ter que pesquisar, vai ter que achar. Somos nós tentando compreender pelo estudo, pela prática, pelo exercício da caridade, da tolerância, do amor, nós tentando encontrar o caminho para esse reino. Então, o reino dos céus tem que ser conquistado como uma criança recebe o que lhe damos, com interesse e participação alegre de todo o ser. E nele só se penetra quando nos tornamos crianças, isso é, com naturalidade, com humildade, normais à infância, que confia e ama sem distinções e exigências. Então, essa comparação que Jesus estabelece pode parecer injusta, comparar o reino com criança. Por quê? Uma vez que toda criança, em sendo um espírito antigo renascendo na vida corporal, traz consigo as imperfeições de que não se tenha libertado. Então, como é que eu tenho que me assemelhar a uma criança, se ela é um adulto reencarnado, que cometeu vários erros, equívocos no passado, está tendo uma outra chance? Mas, se fosse isso, somente o espírito que houvesse chegado à perfeição poderia oferecer a verdadeira pureza. Mas a criança, no início da sua reencarnação, ela não apresenta as tendências perversas do espírito, ao contrário, ela possui imagem da inocência e da candura, e graças à sabedoria divina, a criança não se mostra desde o nascimento tal qual é, em razão da personalidade do espírito. Se nós recebêssemos em casa os filhos, as crianças, tal como eram quando desencarnaram, acho que ninguém ia gostar muito do período infantil, não, né? Porque ia chegar alguém cheio de vícios, vamos falar assim, de mazelas morais. Então tem toda uma beleza nesse mecanismo divino, né? Porque vem um ser que vai encarnar num novo corpo, ele é um espírito antigo, vai ter uma nova experiência, é designado pelos planos superiores que seja conosco, pode ser alguém ligado ao meu passado ou não, certamente está vindo para o seio da minha família por um motivo divino, que vai me ajudar a evoluir, tanto pelo fato de eu ajudá-lo a crescer, a evoluir aquele ser, como ele, muitas vezes, ou ela, vai me desafiar na paciência, na perseverança, nas lutas para poder educar aquele espírito. Isso tudo é um burilamento que Deus está fazendo conosco. E que nós, se tivermos uma percepção da vida com uma visão
mais ampla, espiritual, nós vamos compreender que todas as dificuldades relacionadas ao período infantil têm a ver conosco, com a nossa própria evolução, não é? Então, quando se aproxima a encarnação, o espírito entra em perturbação, perde a consciência de si mesmo, e isso permite que ele tenha um novo ponto de partida, porque a gente não ouve falar toda hora que o espírito lembrou quem ele foi na outra vida. Um outro caso a gente fica sabendo em alguma reportagem aí, mas não é o normal, porque o espírito, quando ele volta, ele recebe um órgão físico, que é o cérebro, que bloqueia. Ele não lembra quem ele foi, ele não sabe com quem ele está, ele pode estar sendo ali colocado numa família onde ele tem grandes inimigos do passado, e estão sendo colocados juntos novamente para desenvolver o amor, o perdão. Então a gente não sabe, né? Como é que Jesus falou para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves-lhe a voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Jesus estava falando da reencarnação. De onde vem o Espírito? Para onde vai o Espírito? Não sabemos. Só os, vamos dizer assim, os eleitos, os divinos, né, que cuidam das reencarnações, é que conhecem esse caminho. Então, nos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente uma criança, porque nele se acham adormecidas as ideias que formam o caráter, e etc. Então, há também um sentido nesse ensinamento da criança espiritual, apesar de ser o adulto, né? Deixai vir a minha criancinha, é a criatura que ainda é infantil espiritualmente, né? Ela ainda é muito inocente, ela não tem noção desse processo espiritual evolutivo. Então ainda tem ideias muito escassas a respeito dessa possibilidade de alcançar patamares mais evoluídos. Então esses também Jesus ia tratar com carinho, porque são os ignorantes. Todos nós, num certo sentido, que ainda precisamos evoluir. Então, algumas qualidades que são intrínsecas às crianças que podem nos ajudar a entender essa ideia. Humildade. A criança está sempre disposta a reconhecer a sua incapacidade e a esforçar-se por aprender, sem pretender ser nem saber mais do que o instrutor. Isso nós estamos falando de uma maneira geral, né? Naturalmente. O amor se prontifica sempre a perdoar e a esquecer as ofensas. Haja vista, a gente vê as brigas entre crianças, né? Um menino vai lá, briga com o outro, tapa no outro, fala não sei o quê, passou 2 minutos, já são amiguinhos de novo, já esqueceram. Já superaram o negócio. É natural da infância, né? Ânsia de saber, coisa que as crianças possuem até chegar por vezes ao ponto de exasperar os mais velhos com perguntas constantes. Por quê? Por quê? Por quê? Não é isso? Perseverança. Quando quer uma coisa, não desiste. Isso aqui, o autor tentou identificar as qualidades no período infantil que podem nos ajudar na nossa evolução. A inocência, falta de malícia diante de quaisquer cenas e situações. Para as crianças, tudo é natural e limpo. Mormente, se são educadas sem mistérios nem segredos, a maldade ainda não viciou suas almas. Às vezes a maldade está em nós, né? Uma criança que chega, como aconteceu comigo, olhou um baita palavrão no muro e falou: pai, que é isso assim? A hora que falou, eu quase caí para trás. Pensei assim: como é que você fala esse palavrão? Aí eu falei: pensa, você agora é pai, você está com uma criança que não sabe, você tem que saber educar, ensinar. A maldade está em você, não está nela não. Então é assim, a maldade não está na infância, ela está no nosso estágio de adulto, né? Simplicidade, faz tudo sem calcular o que os outros dirão, o que os outros estão pensando, não tem preconceitos, não escondem gestos ou atos, mesmo aqueles que os adultos hipocriticamente classificam como vergonhosos. A criança não tem a maldade para compreender aquilo. E a docilidade, que se deixam guiar confiantemente pelos mais idosos, sem indagar aonde vão, ou seja, a criança se deixa levar sem ver a maldade.
que pode estar por trás daquilo. Então, isso aqui são apenas algumas qualidades que podem nos ajudar a compreender por que Jesus apontou a infância como um modelo de comportamento, não é? Aí o Evangelho, nos itens 5 a 7, no capítulo dos puros de coração, ele vai falar do pecado por pensamento. É um outro ensinamento interessante que nós encontramos que o Kardec reservou para poder sustentar essa questão da pureza de coração. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Quem escreve isso é Mateus. Mateus era um judeu que queria provar que Jesus era o Messias. Então ele usava muito essas comparações. Ouvistes o que foi dito. Isso é próprio de Mateus. Está lá nas Escrituras. Está lá no Código Mosaico. Não cometerás adultério. Agora, eu, porém, vos digo, porque Jesus veio dar complemento à lei, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas ele não estava falando de infidelidade conjugal, ele estava falando da maldade no coração, da impureza que a gente já tem de pensamento, e mostrando, não que isso seja um pecado, mas que isso denota impureza, impureza da alma. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque quem tem puro coração nem sequer pensa o mal. Desta forma, Jesus condenou o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Eu não gosto muito da palavra pecado, eu pus porque eu copiei, mas a gente não usa muito pecado no Espiritismo, porque pecado muitas vezes é definido nas religiões como uma coisa que foi determinada pela cúpula da igreja, ou pelo sacerdote. Fazer não sei o que é pecado, né? Na minha infância, na minha adolescência, começou um negócio de mini saia. Não sei os que são da minha idade aí vão lembrar disso, né? As mulheres começaram a usar mini saia, aí era um tal de usar mini saia, é pecado, é pecado, é pecado. Então, às vezes usa essa palavra como uma força para colocar culpa, mas na verdade nós temos que pensar como sendo o erro perante a lei de Deus. Então isso é pecado mesmo? Qual que é a intenção? Não é? Será que o pecado não está, ou o erro não está, em quem está olhando, em quem está vendo? Aí que está. Então, Jesus condenou mesmo em pensamento. A palavra adultério, num sentido mais geral, ela tem um sentido mais geral, melhor dizendo, que o normalmente empregado para falar sobre infidelidade conjugal. Então, Jesus muitas vezes empregou a palavra adultério para designar o mal, o pensamento ruim. Então vem uma pergunta: sofremos as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ou seja, se eu pensar uma bobagem, né, uma coisa errada, eu vou ser punido por isso, eu vou sofrer as consequências, mesmo que eu não tiver feito nada? Vamos ver o que os Espíritos falam aqui. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. À medida que se avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e se livra pouco a pouco de suas imperfeições, de acordo com sua boa vontade e com seu livre arbítrio. Então, cabe a nós, que já temos uma certa evolução, um certo raciocínio, identificarmos o tipo de pensamento que a gente está produzindo e tendo, e se for algo repetitivo, a gente começar a tentar combater aquele tipo de pensamento, porque ele pode ser, ou vai ser certamente, o resultado da nossa imperfeição moral. Então, o mau pensamento pode se transformar em oportunidade de adiantamento, se o espírito o repele, se não cede a ele para realizar um mau desejo. A resistência a esse tipo de pensamento lhe confere, após ter resistido, sensação de alegria e de vitória. Se o espírito, mediante um mau desejo ou pensamento, não leva suas ideias a cabo, não por virtude de sua vontade, mas por falta de oportunidade de o praticar, é tão culpado quanto seria se tivesse praticado o mau ato. Ou seja, ele só não praticou o mau ato porque ele não teve oportunidade, porque ele pensou e tinha vontade de fazer,
Então, é categorizado como uma imperfeição moral, e a gente precisa ter consciência disso, né? Então, nós podemos considerar 3 estágios da pureza do pensamento. O que pensa no mal e com esse pensamento se compraz, nesse caso o mal ainda existe na plenitude de sua força. Eu penso mal e gosto daquilo, eu quero aquilo, eu desejo. Um outro nível, a ideia do mal lhe acode, mas ele repele, o progresso está em via de realizar-se. Eu já estou me sentindo incomodado por pensar daquela forma, eu estou tentando repelir o pensamento mal. E aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, o progresso já se realizou. Ou seja, o espírito puro, evoluído, ou pelo menos num patamar mais avançado que o nosso, né? Que nós todos aqui, que ele não passa pela cabeça dele a maldade. Aí Jesus vem falar dos escândalos, acho que ainda dá tempo, tem uns 5 minutos ainda, né, Tiago? Vamos tentar falar rapidamente aqui alguma coisa, porque esse ensinamento dos escândalos é interessante. Eu não vou ler tudo aqui não, porque o texto é muito longo, mas Jesus fala aqui no item 7, ó, ai do mundo por causa dos escândalos, porque algumas Bíblias trazem necessário, mas não é a melhor tradução, é fatal, é inevitável que os escândalos venham, ai do homem por quem o escândalo vem. Então, o que é que ele está dizendo? No sentido vulgar, escândalo é toda ação que de modo ostensivo, ou seja, que chama atenção, vai de encontro à moral ou ao decoro, vai contra a moral, não é? Não é ao encontro de, é de encontro a, é batendo cabeça. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa situação espalhafatosa. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, ou seja, não quero que chame atenção sobre mim. Mas no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é muito mais geral. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para com outro, ou com ou sem repercussão. Então, quando um crime é cometido, quando eu tenho um pensamento que é um adultério, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa contrariando a lei de Deus, eu estou promovendo um escândalo no sentido da tradução dessa palavra, no sentido evangélico. No Novo Testamento, a palavra escândalo literalmente significa pedra de tropeço, ou armadilha para fazer alguém cair. Então, o verbo escandalizar é provocar o tropeço. Então, Jesus fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que o escândalo venha. Claro, nós estamos num nível de evolução espiritual ainda muito atrasados, então vai acontecer escândalo. Mas ele diz assim, ai do homem por quem vem o escândalo. Não sejamos nós os autores do escândalo. É isso que Jesus estava dizendo, né? Deixa eu pular isso aqui. Então é inevitável que o escândalo venha, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado, ou seja, apesar disso, servir de instrumento à justiça divina, cujos instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer a punição. Vamos dar um exemplo aqui que me vem à cabeça. Uma pessoa que ela vai tentar eliminar a outra com um tiro de revólver. Então ela intencionalmente ela dá um tiro, ela erra o alvo, mas ela acerta a outra pessoa inocente que não tinha nada a ver com o negócio e a outra pessoa é ferida, ou, não é isso? Eliminada, né? Ou pode ser uma criança. O livro dos Espíritos explica para a gente com toda clareza que nós não desencarnamos antes da hora, a não ser por suicídio. Então, aquela pessoa que recebeu o tiro lá, seja ela uma criança, um inocente, uma velhinha, pode imaginar a cena que for, ela tinha que desencarnar por aquele processo naquela época, porque é a lei de causa e efeito. Alguma coisa aconteceu no passado dela que ela teria que resgatar daquela forma. É assim que funciona a lei.
Aí podemos pensar assim, então a pessoa que deu o tiro, que provocou o escândalo, ele estava fazendo um bem? Ele estava fazendo a lei se cumprir? Aí que está o erro. Não. Ele estava usando uma má intenção e ele passou a ser devedor diante do processo da justiça divina. Não deixou de praticar o mal, merece punição. Ou seja, muitas vezes a nossa ação, ela provoca aquilo que a pessoa tem que reparar. Mas nós não temos que ser esses que vamos, carregar a bandeira. Não, eu estava fazendo a justiça de Deus se realizar e saímos agredindo à torta e à direita, porque não funciona assim. Então, todas as vezes que acontecem essas catástrofes, essas grandes tragédias, desastres, a gente precisa pensar e lembrar na justiça divina, na lei de causa e efeito, e nessa sequência, nesse encadeamento dos acontecimentos, como que eles estão todos de acordo com a lei de justiça, amor e caridade. O nosso tempo encerrou, agradecemos imensamente a atenção de todos, boa semana, que Jesus nos abençoe.